Bem, mas voltando aos hebreus, o fato é que o apóstolo diz que os hebreus, eles estavam como que crianças. Quando ele queria falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o que implica um caminho que Deus construiu, uma base de salvação, de mediação, de reconciliação, por meio de um mediador que é Cristo, para salvar o homem, os hebreus não tinham condições de entender o assunto, não tinham condições de discutir o assunto. Ele vai dizer a si mesmo, mas eles dificilmente entenderiam todas as coisas. Então, os hebreus estavam classificados em dois grupos. Havia os hebreus que não haviam crido em Cristo. Quero ressaltar que essa carta não foi escrita para esses hebreus que não receberam a Cristo. Foi escrita para os hebreus que receberam a Cristo. É um segundo grupo. Entretanto, olha o nome da carta: Hebreus. O que significa que todas as verdades aqui contidas neste livro, ou nesta carta, elas estão dentro de um arcabouço histórico e de experiências dos hebreus. Então aqui vai falar dos hebreus de uma maneira geral. Sim, ele está escrevendo aos hebreus crentes. Porém, o contexto utilizado, o emolduramento da verdade, a moldura que vai emoldurar a verdade, é a história dos hebreus. São as experiências dos hebreus. Ele vai partir de uma realidade vivida pelos hebreus no passado, para poder explicar como essa realidade vivida, elas se concretizam na pessoa de Cristo. Eu usei realidades vividas, os irmãos podem confundir que o que eles tinham era a realidade. Eu não quis dizer isso. Eu me refiro ao fato de que eles tiveram uma experiência real com o templo, com o altar, com as ofertas, com as festas, com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes, com a lei, com Moisés, com os profetas. Tiveram uma experiência. Então, o apóstolo parte de uma experiência real para demonstrar como que tudo isso se concretiza na pessoa do Filho de Deus. Então, o arcabouço é da história dos hebreus. O que vai incluir o que, sobretudo? Não podemos perder isso de vista. O fato de os hebreus terem matado o Filho de Deus. Lógico, quando se entende a morte de Cristo, nós sabemos que os pecados de todos nós foram os causadores da morte do Filho. Entretanto, o aspecto pragmático da morte de Cristo, os agentes imediatos que pediram a morte de Cristo e o entregou certamente às autoridades romanas, foram os hebreus. Então, tudo isso está aqui dentro desse livro. Ele escreve a hebreus convertidos, porém ele vai passar pela história dos hebreus, desde a saída do Egito, passando pelo deserto no qual eles ficaram 40 anos, a boa terra de Canaã, vai falar sobre Moisés, vai falar sobre Arão, vai falar sobre o templo, vai falar sobre a aliança do Sinai, vai falar sobre tudo isso.